Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Beleza, concurseiro? Professor Jean Valnei de volta com você. Então vamos lá agora estudar noções de segurança do trabalho. Então veja que é assunto fácil, certo? É um assunto tranquilo. Assim, entenda, a gente não vai trabalhar as NBRs. Aqui a gente não trabalha as NBRs. Eu vou trabalhar o conceito, quais são os conceitos de segurança do trabalho, quais são os EPIs, certo? Então, se no seu edital tem NBR, é outra aula, tá certo? Aqui é como é que eu posso dizer? Aqui vai ser algo mais amplo. Eu vou trabalhar de uma maneira mais ampla e no final eu trago ali algumas questões que você vai olhar e vai dizer, poxa, dá para o cara responder, tá certo? Então, vamos comigo. Primeiro eu tenho que trabalhar com você qual o conceito de acidente do trabalho. Veja que acidente do trabalho, primeiro é o quê? Quando você tem um acidente no trabalho, a primeira coisa que vai acontecer é impedir que você trabalhe. É a primeira coisa, né? Ou vai impedir que você trabalhe, ou vai ter uma redução da sua capacidade de trabalhar. Então, acidente do trabalho nada mais é do que um fato que ocorre que vai até mesmo causar morte, até mesmo causar uma redução do seu trabalho. Então, olha lá. É o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço de uma empresa ou de uma instituição, provocando lesão corporal, perturbação funcional, que cause morte, perda ou redução, cuidado aqui, ó, permanente ou temporária. Cuidado para a banca de não dizer que é apenas permanente. Só vai acontecer, só ocorre acidente no trabalho se o indivíduo ficar incapaz permanentemente para o trabalho. Errado. Porque pode acontecer que ele se torne incapaz temporariamente para o trabalho. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, de capacidade de trabalho. Vamos ver o que é considerado o acidente de serviço. Essa parte aqui cai bastante, viu? Essa parte aqui cai bastante, principalmente em concursos para guardas municipais que pedem esse tema. Então, cai bastante. Olha lá. Considera-se acidente de serviço, para efeitos previstos na legislação em vigor, aqueles que ocorram com o trabalhador quando? No exercício de suas atribuições funcionais. Aquele que ocorre durante o expediente normal ou quando determinado por autoridade competente em sua prorrogação ou antecipação. Estou lá trabalhando, chega o meu chefe e diz, ó, Jean, tem como você ficar aqui e fazer uma hora extra de 2 horas? Meu horário é até 18. Vou ter 2 horas a mais de hora extra. Naquele período de 2 horas que eu me acidentar, será considerado acidente de trabalho.
Mas também vai ser considerado acidente de trabalho quando eu estiver no cumprimento de ordem emanada de autoridade competente. Então, se eu tiver, por exemplo, chegou o meu chefe e disse, ó, Jean, vai em tal lugar fazer isso, isso e isso. Se eu estiver indo nesse local, me acidentar, sofrer um acidente, vai ser considerado acidente de serviço. No decurso de viagem objeto de serviço, eu entraria, ó, Jean, vai ter que fazer umas vendas lá na cidade tal. Pronto, no caminho que eu estiver indo para essa cidade tal para fazer essas vendas, será considerado acidente de trabalho. No decurso de viagem imposta por motivo de movimentação. Eu trabalho em empresa em uma cidade, precisou de um treinamento ou alguma coisa, vou ser transferido para outra cidade. Nesse percurso de transferência para outra cidade, também vai ser considerado acidente de serviço. E também, que é o principal de todos, o deslocamento entre sua residência e a organização que serve, ou seja, o local do seu trabalho. Deslocamento de sua residência para o seu local de trabalho ou vice-versa é considerado acidente de trabalho caso eu venha me acidentar nesse percurso, tá certo? É considerado acidente de trabalho. Agora, o que também é considerado acidente de trabalho? Isso cai bastante, viu? Doenças decorrentes do trabalho. É o que a gente chama de doenças laborais. Por exemplo, pessoas que trabalham muito com o computador têm uma síndrome chamada síndrome do túnel do carpo, que é uma dor que dá no pulso, que é também tem umas que também é chamada de LER, lesão por esforço repetitivo, que o cara sempre está ali na mesma posição. Você é uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, adquiriu problema de coluna, então é uma doença decorrente do trabalho. Por exemplo, no meu caso, a doença que eu tive na minha coluna foi decorrente do meu trabalho. Por quê? Porque eu trabalhava no resgate, trabalhei no resgate 18 anos de vida militar, eu tenho 21 de bombeiro, mais 2 anos de exército. Então, em 18 anos de vida militar, foi trabalhando no resgate, pegando peso, se agachando, descendo em fossa, descendo em ribanceira, subindo com gente morta, subindo o poço. A coluna não aguentou 18 anos, de jeito nenhum, não tem coluna que aguente. E logo eu tenho 2 metros de altura, né? Então já terminou. Então, no meu caso, foi considerado doença decorrente do trabalho. Então, olha só. Doença ocupacional produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu ainda complemento. A própria atividade laborativa basta para comprovar a relação de causa e efeito entre o trabalho e a doença. Por exemplo, no meu caso, teve causa e efeito o trabalho da doença, porque sempre eu trabalhei no resgate e teve esse problema de coluna. Mas também é considerado acidente de trabalho, né? A doença do trabalho, que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, em que se relaciona diretamente. Por exemplo, um trabalho em um local com muito ruído, sem a proteção recomendada, pode levar ao aparecimento de surdez. Nesse caso, necessita-se comprovar a relação de causa e efeito entre o trabalho e a doença. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que era instrutor de tiro. Eu já fui instrutor de tiro, certo? Eu já fui instrutor em escola de formação de vigilante e eu era também instrutor de tiro. Eu era aula de legislação de direito, relacionado também ali à segurança de transporte de valores, relação à segurança pessoal, mas também eu tenho uma formação de instrutor de tiro, credenciado pela PF, e eu dava essa aula. Só que quando eu dava aula, eu tinha a preocupação de sempre estar com máscara. Eu sempre tive essa preocupação. Uma vez ou outra, quando eram tiros rápidos, apesar que no stand de tiro tinha o exaustor, porque você sabe que tem os gases, tem a pólvora, e ali é tudo fechado, tudo é meticamente fechado, tem as espumas também para evitar a questão do som, para abafar mais o som. Mas eu sempre, quando era uma instrução que tinha muita gente, ia acontecer muitos tiros, eu sempre ficava ali de máscara. Eu sempre ia ficar de máscara. Já um colega meu que também era instrutor de tiro, ele ficava lá sem máscara. O que aconteceu com ele? Ele adquiriu uma doença no pulmão, que ele ficou com um acúmulo de chumbo no pulmão. Olha só que bronca. Ele teve que fazer um tratamento super violento para ver se conseguia ter uma sobrevida melhor. Certo? Eu até fiz o mesmo exame que ele fez, pensando que eu tinha tido também, mas não. Como eu usava máscara na maioria das vezes, foi de boa. Ele não. Ele foi, inclusive, foi afastado e foi aposentado.
por invalidez. Né? Por invalidez para aquele tipo de trabalho, certo? Aí eu falei com ele, ele disse que agora está sendo readaptado em outra função. Assim, existe uma reabilitação, é chamado reabilitação do INSS. Né? Então é por isso que eu digo, tem que usar o EPI. A gente vai trabalhar sobre isso mais na frente. Agora, aqui, ó, isso aqui não cai não, meu amigo. Isso aqui despenca em concurso público. Isso aqui despenca em concurso público. Não são consideradas doenças de trabalho. As doenças degenerativas, como, por exemplo, o diabetes, mas também o câncer. Veja, vamos imaginar que eu adquiri um câncer que não tem relação nenhuma com o meu trabalho. Não vai ser considerado doença de trabalho. Não vai ser. Também não vai ser considerado doença de trabalho a questão do grupo etário. Por exemplo, estou ficando velho e, por exemplo, eu agora, meu joelho parece uma bolacha creme crack. Então, estrala tudo. Então, eu posso considerar como acidente do trabalho? Não. É mais pela questão da minha idade mesmo. Também? Beleza? Também, aqui produz incapacidade laborativa, como a miopia. Por exemplo, eu mesmo sou praticamente cego. Eu tenho 5 graus de miopia. Se eu for realizar alguns trabalhos, eu não vou poder fazer sem o óculos. Mas isso é uma incapacidade... não é uma capacidade que vai me impedir de trabalhar. O fato de ter 5 graus. Não vai me impedir. E também, muito cuidado aqui, doenças endêmicas. Professor, o que seriam as doenças endêmicas? Eu moro em uma região onde está tendo um surto de dengue. Eu posso considerar, se eu pegar dengue, uma doença do trabalho? Não. Malária? Não. Pronto, agora mesmo. Covid. Quantos trabalhadores pegaram Covid? Foi considerado doença do trabalho? Não, não foi. Mesmo as sequelas que a pessoa ficar decorrente do Covid, não vai ser considerado doença do trabalho. Por quê? Porque foi uma doença endêmica, ou seja, pegou em várias pessoas. Ficou claro? Cai bastante essa parte que nós vimos, viu? Vamos agora trabalhar alguns conceitos que algumas bancas gostam de cobrar. Então, olha lá. Principais conceitos. Cuidado, aqui, ó. Os dois principais são esses dois aqui, ó. A diferença entre acidente e incidente. É a diferença entre acidente e incidente. Acidente é um evento não programado nem planejado que resulta lesão, doença, morte, dano ou outro tipo de perda. Já o incidente é um evento que tem o potencial de levar a um acidente ou que deu origem a um acidente. Por exemplo, no estande de tiro mesmo. É muito comum, quando o indivíduo estiver atirando lá, a munição travar. Se for pistola, fazer a torre, né? Ficar ali na posição de torre, que a munição fica assim para cima, dentro da câmera. Né? Ou um chumbo entrar pelo cano e não conseguir força, os gases não têm força suficiente para expelir. E quando eu der o outro tiro, o outro chumbo fica preso os dois dentro da câmera. Do cano. Isso é muito comum. Só que isso é o quê? Um incidente de tiro. É o que a gente chama de incidente de tiro. O acidente de tiro seria se o bobinho, pegar aqui esse controle, o bobinho na hora que estivesse aqui atirando, aí na hora que chegasse... É porque a gente pede para que, caso aconteça alguma coisa com a arma, ele levantar a mão e dizer incidente de tiro. Aí o box dele ele vai dizer número 4, que é o local, né? O box número 4, aí eu vou lá e tento sanar aquele incidente de tiro. Agora, se ele vai sanar, ele pega aqui e faz assim, ó. Dá o golpe olhando assim, ó. Já sabe o que vai acontecer, né? Pode acontecer um acidente de tiro. Lembre-se que o incidente é o que pode vir a acontecer um acidente. Então, veja que incidente pode ou não acontecer um acidente. Essa é a ideia. Vamos lá. Tem o conceito de perigo, que nada mais é que é uma fonte ou situação com potencial de provocar danos ao homem, à propriedade ou ao meio ambiente, ou a combinação destes. Também eu tenho o risco, que é a combinação da probabilidade de ocorrência e da gravidade. É um risco, né? Por isso que tem o crime de perigo, né? Seria aqui. Tem o dano, que é quando ocorre mesmo, que é a consequência de um perigo, onde vai ter uma lesão, uma doença, um prejuízo. E tenho aqui a tão conhecida saúde, que é o equilíbrio, é o equilibrado bem-estar físico, mental e social
do ser humano. Qual é a importância de conhecer os riscos? É muito importante em uma empresa, em um local de trabalho, você identificar quais são os riscos que podem ocorrer ali. É muito importante isso. Quais são os riscos que podem ocorrer? Os locais de trabalho, pela própria natureza da atividade desenvolvida e pelas características da organização e das relações interpessoais, manipulação e exposição de agentes físicos, químicos, biológicos, situações de deficiência ergonômica ou riscos de acidente, podem comprometer o trabalhador em curto, médio e longo prazo, provocando lesões imediatas, doenças ou a morte, além do prejuízo de ordem legal patrimonial para a empresa. É importante salientar que a presença de produtos ou agentes nocivos no local de trabalho não quer dizer que obrigatoriamente existe um risco à saúde. Se você tiver com EPI, quantas pessoas trabalham em empresas com agentes biológicos totalmente nocivos à saúde? Mas tendo EPI, mas existe o risco? Sim, existe o risco. Mas tem todo o cuidado, toda a prevenção, acabou. Vamos avaliar os riscos? Lembre-se que eu sempre tenho duas modalidades de avaliação de risco, qualitativa e quantitativa. Então, a avaliação de riscos nada mais é do que um processo de estimar a magnitude dos riscos existentes no ambiente, decidir se é um risco ou não tolerável. Porque pode ter risco que é tolerável. Para investigar os locais de trabalho na busca de eliminar ou neutralizar os riscos ambientais, existem duas modalidades básicas de avaliação. Eu tenho uma avaliação de quantidade e tenho uma avaliação de qualidade. A avaliação de qualidade é aquela conhecida como preliminar, que utiliza-se apenas a sensibilidade do avaliador para identificar os riscos existentes no local de trabalho. O cara vai analisar, vai ver se tem ali. Por exemplo, ocorrendo vazamento de um botijão, de um gás de cozinha, né? O olfato imediatamente vai auxiliar na identificação do risco. Então, estou aqui em casa, sinto um cheiro de gás, já vou identificar. Sinto o cheiro de alguma coisa queimando, já vou identificar. Agora, a quantitativa, eu vou precisar medir. Por isso que a quantitativa eu vou precisar medir. Então, ele diz, a avaliação quantitativa é aquela que mede, compara e estabelece medidas de eliminação, neutralização ou controle dos riscos, com o uso de um método científico e a utilização de instrumentos ou equipamentos destinados à quantificação de risco. Por exemplo, tem alguns aparelhos que vão identificar o barulho que é produzido pelas máquinas. Tem alguns aparelhos que vão identificar a quantidade de gases que vai ser expelida ali pelas determinadas máquinas. Isso é totalmente comum em empresas. O calor, né? O tempo de exposição. Por exemplo, não sei se você já viu, o pessoal que trabalha com raio-x, né? O pessoal que trabalha com raio-x. Não sei se vocês já viram que eles têm um crachá diferente. Pronto, aquilo ali não é um crachá. Aquilo ali é um aparelho que vai medir o tempo que ele ficou exposto à radiação. E aquilo ali, aquele aparelho, ele fica durante todo o período laboral dele. Ele não troca. Eu fui curioso e fui perguntar, né? Porque eu achava que ele trocava. Mas não, aquele período, desde quando ele começou a trabalhar até aquele dia, ele vai medindo quanto que ele já ficou exposto a raio-x. É por isso que eles têm redução de tempo de serviço. Se não me engano, eles têm direito a 40 dias de férias, dividido 20 dias, 20 dias. E se não me falha a memória, parece que eles só trabalham 20 anos. Parece que eles só trabalham 20 anos. 20 anos depois já pode se aposentar. Eles têm essa redução de tempo de serviço. Vamos lá. Então, olha só. Para avaliar, o exemplo, né? É para avaliar o calor produzido no forno, né? Eu vou utilizar termômetro, o ruído, né? Beleza? Danos causados ao trabalhador, né? Vamos ver aqui os danos causados ao trabalhador. Sobre todos os aspectos em que possa ser analisado, os acidentes e doenças decorrentes do trabalho apresentam fatores extremamente negativos para o setor do trabalhador acidentado e para a sociedade. Claro, porque quanto mais pessoas afastadas do trabalho, mais a sociedade vai perder, mais a empresa vai perder. Porque você tem que lembrar que nos 15 primeiros dias do acidentado de trabalho, quem vai pagar é a empresa. Depois, quem paga é o INSS. Mas mesmo assim, professor, mas eu contribuo. Sim, mas mesmo assim, você vai ter perdas salariais. Vamos lá. As estatísticas que registram
os acidentes e doenças decorrentes do trabalho revelam uma enorme quantidade de trabalhadores prematuramente mortos ou incapacitados para o trabalho, e os que sobrevivem a esses infortúnios são também atingidos por danos que se materializam em cirurgias e remédios, o cara fica, prótese e assistência médica, sofrimento físico e mental, fisioterapia e assistência psicológica, dependência de terceiros e acompanhamento de locomoção e diminuição do poder aquisitivo. Pronto, vamos lá. Vamos tomar como base, eu sou como referência nisso, né? Eu fui afastado do meu trabalho e pelo fato de ter sido afastado do meu trabalho, eu perdi gratificações. Ou seja, além de ter perdido gratificações, eu estou gastando muito mais com remédios, eu tive que colocar assistência médica, porque tem muitos médicos que não atendem pelo meu plano de saúde. Tenho sofrimento físico, porque eu sinto dores. Tenho sofrimento mental, porque você não sentir dor não é nada prazeroso. Eu vou muito tempo, eu já tenho quase 5 anos que eu vou a fisioterapias toda semana, de 3 a 4 vezes por semana. Hoje eu só não tenho dependência de terceiros e também não tenho dependência de locomoção. Mas eu tive uma perda do poder aquisitivo. Isso é... E assim, eu venho observando, a maioria das pessoas que estão ali sofrendo com acidente de trabalho é uma galera ali entre 20 e 29 anos. Galera jovem mesmo, né? E além disso, você pode correr o quê? O desamparo da família, o desemprego, depressão e traumas. Não vou mentir, depois que eu tive a minha lesão, eu tive ali um quadro depressivo durante um bom tempo. Porque você fica meio cabisbaixo e tudo mais, certo? Então, no próximo bloco, vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, eu faço o arremate desse conteúdo e a gente responde umas questões, certo? Eu te encontro lá. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!